Como se desapegar do que pesa para encontrar leveza no essencial? Por que é tão difícil soltar o que já não cabe, mesmo quando a gente sabe que precisa deixar ir? Nos últimos meses, tenho pensado muito sobre um tema que, de alguma forma, tem feito cada vez mais sentido para mim. Talvez porque, quanto mais o tempo passa, mais eu percebo que o que pesa na vida nem sempre é o que a gente carrega nas mãos. Você já reparou como algumas coisas ocupam mais espaço do que parecem? Não estou falando apenas das gavetas cheias, das caixas empilhadas, das roupas que nunca mais usamos ou das coisas que nem lembramos mais que temos guardado em algum canto da casa. Falo daquele peso que não se mede em quilos, mas em lembranças, culpas e medos de deixar ir. Cada objeto guardado carrega uma história. E às vezes, o que a gente quer preservar não é a coisa em si, mas o que ela representa. Um tempo, uma pessoa, um sentimento. Mas chega um momento em que o passado começa a tomar o lugar do presente. E quando a casa fica cheia, a mente começa a se sentir apertada também. Será que o que pesa está mesmo nas coisas? Ou dentro da gente? Guardar tudo não é sinônimo de preservar. É muitas vezes uma forma de se prender. E enquanto o espaço físico se enche, o interior da gente vai se esgotando. Quantas vezes você já pensou, um dia eu uso, mas esse dia nunca chega? Porque o verdadeiro valor daquilo já foi vivido. O uso real foi o momento, a experiência, a fase da vida que aquilo representa. E há um tipo de acúmulo ainda mais sutil, o que a gente não vê, mas sente. É o acúmulo da mente. A mente também se desorganiza. Ela guarda lembranças como quem empilha caixas no fundo do armário sem perceber o quanto isso pesa. São pensamentos que se repetem, mágoas antigas que insistem em voltar, histórias que parecem não encontrar descanso. Assim como a casa precisa de espaço, percebi que a alma também precisa respirar. Mas às vezes, o que mais ocupa lugar dentro da gente não é o que vivemos, é o que continuamos revivendo. Desapegar emocionalmente é como abrir uma janela interna. Entra ar novo, sai o que estava pesado. Mas nem todo mundo consegue fazer isso com facilidade. Tem gente que passa a vida repetindo as mesmas lembranças, não por teimosia, mas porque ainda carrega um pedaço da dor que ficou sem voz. Minha avó, ou talvez eu deva chamá-la de Dona G, para preservar o carinho da lembrança, tem mais de 90 anos e ainda hoje guarda dentro de si lembranças tristes do passado. Algumas são histórias que ela conta há décadas, sobre perdas, injustiças, momentos em que se sentiu sozinha. Ela repete cada detalhe com a mesma emoção de quem viveu ontem. Eu a escuto com todo amor, pois aprendo muito com sua de vida. Não por obrigação, mas porque entendi que quando ela fala, parece colocar para fora aquilo que ficou preso lá atrás. Ouvir é, de certo modo, acolher. Em alguns dias, tento ajudá-la a enxergar de outro jeito, a ver que talvez aquele tempo já cumpriu o que precisava. Falo palavras suaves, na esperança de que, de alguma forma, ela encontre paz. Mas percebo que o apego à dor é um tipo de prisão que não se abre de fora. Cada pessoa tem o seu tempo para libertar o que pesa. E isso me faz pensar em quantas vezes nós mesmas fazemos o mesmo, revisitando o que doeu, tentando entender o que já passou. Como se repetir fosse uma forma de aliviar. Mas guardar dor é diferente de guardar lembrança. A lembrança ensina, a dor prende. A lembrança é leve, é como uma fotografia antiga. A dor, quando não liberada, vira um quarto fechado, cheio de coisas que não usamos, mas não conseguimos abrir mão. Desapegar emocionalmente não é esquecer. É permitir que o passado descanse. É olhar para uma história e dizer: eu vivi, aprendi e agora posso seguir.
Honrar o que aconteceu é importante, mas reviver o que machuca todos os dias é o que tira o ar. Cada lembrança que a gente compreende e liberta devolve um pouco de espaço para a leveza. E quando a mente encontra espaço, a alma volta a respirar. Mas como dar esse primeiro passo, seja para soltar uma dor antiga ou para deixar ir um objeto que carrega lembranças? Talvez o segredo esteja em entender que liberar não é perder. É escolher continuar, com menos peso e mais paz. Às vezes, o desapego mais difícil não é o das coisas, mas o das emoções. A gente aprende a abrir mão de objetos, mas segue guardando pessoas, palavras e expectativas que já não cabem. Tentamos entender o que terminou, manter o que se desfez, dar novos nomes a algo que já se foi. E o que mais dói não é o fim em si, mas o esforço de segurar o que está indo embora. O desapego emocional é isso. Perceber que deixar alguém, uma fase ou uma ideia seguir não é abandono, é respeito. Respeito pelo que foi vivido e também por quem estamos nos tornando. Nem tudo o que fez sentido antes precisa continuar agora. E tudo bem. A gente também muda de lugar, de fase e de coração. Soltar não apaga o amor, apenas o transforma. Porque às vezes, o que mais liberta não é dizer adeus, é dizer obrigada. Desapegar não é sobre se desfazer de tudo. É sobre escolher o que continua com sentido. É olhar para o que temos, por fora e por dentro, e decidir o que realmente representa quem somos hoje. Mas será que conseguimos olhar para o que temos com sinceridade? Ou ainda, estamos tentando caber em versões antigas de nós mesmas? Quando a gente entende isso, o processo deixa de ser doloroso e passa a ser libertador. Porque liberar não é perder, é dar lugar para o novo. É deixar que a vida siga o curso natural das coisas, mas é claro que nem sempre é simples. Muitas vezes, o que nos prende não é o objeto, e sim o sentimento que ele desperta. O móvel que demoramos meses para comprar, o vestido de um dia feliz, o presente de alguém que já não está. Essas coisas se tornam testemunhas da nossa história. E é por isso que soltá-las parece quase um tipo de traição. A gente olha para elas e pensa, eu lutei para ter isso. E de certa forma, é verdade. Cada conquista tem um valor afetivo. Mas o que faz essa memória ser especial não é o item em si, é o que ele simboliza. A vitória, o esforço, o amor, tudo isso já mora dentro de cada um. Guardar alguma coisa não faz mal. O problema não é o que fica, é o que nos prende. Você pode guardar algo porque te faz sorrir, porque te lembra de quem se tornou, de como cresceu. Mas se o motivo de guardar for o medo, a culpa ou a sensação de que sem aquilo você perde uma parte de si, talvez seja a hora de olhar com mais carinho. Desapego não é ausência, é presença. É reconhecer o valor das coisas, mas não deixar que elas definam o seu valor. É ter o coração aberto o suficiente para agradecer o que foi e o espaço pronto para o que virá. E o mais curioso é que, quando liberamos, a vida se reorganiza sozinha. A casa parece respirar diferente, o ar muda, e algo dentro da gente se aquieta. O silêncio deixa de ser ausência e passa a ser descanso. Cada gesto de desapego é uma escolha de presença. Deixar ir o que já não serve é dizer a si mesma, eu estou aqui, vivendo o agora. A casa é o espelho mais honesto da alma. O estado dos cômodos, das gavetas e dos pequenos detalhes diz muito sobre o que vivemos e também sobre o que estamos prontos para deixar ir. De tempos em tempos, é preciso revisar o que temos, porque na correria do dia a dia, a gente acumula sem perceber papéis, lembranças, objetos que já perderam o sentido.
E quando nos damos conta, o espaço está cheio, mas o coração cansado. Fazer aquela geral, de vez em quando, não é só sobre limpar. É sobre se reconectar com o que realmente importa. Quando há bagunça, pode haver sobrecarga. Quando há acúmulo, talvez exista medo. Mas às vezes, o que há é apenas silêncio. Aquele tipo de silêncio que nasce quando alguém, ou algo que amamos muito, já não está mais ali. No início deste ano, perdemos nossa fiel escudeira, nossa cachorrinha, que adotamos há mais de 11 anos. Ela cresceu com a gente, acompanhou mudanças, viagens, comemorações, dias bons e dias difíceis. Era a presença constante. Aquele tipo de amor que não fala, mas entende tudo. Depois que ela partiu, a casa ficou diferente. O som dos passos, os horários, até o ar pareciam mudar. E mesmo tentando manter a rotina, era impossível não sentir aquele vazio que só quem ama um animal entende. Fizemos o que podíamos para transformar a dor em gesto. Doamos ração, cobertinhas, brinquedos. Foi nossa forma de agradecer por tudo o que ela representou e de deixar o amor continuar circulando, ajudando outro cachorro a ter o mesmo carinho que ela teve. Mas ficou uma coleirinha, pequena, simples, que tem o nome dela gravado e ela usava todos os dias. Toda vez que a vejo, lembro da alegria com que ela abanava o rabo, do jeito como esperava na porta, da paz que trazia só de estar por perto. Guardo essa coleira com carinho, não como apego, mas como gratidão, porque algumas lembranças merecem ficar. Não para nos prender ao que passou, mas para lembrar do amor que existiu. E o amor, quando é verdadeiro, nunca ocupa espaço demais. Ele apenas muda de lugar. A casa fala sobre nós. Fala do que conquistamos, do que perdemos, do que ainda estamos aprendendo a soltar. Cada canto carrega um pedaço da nossa história. E cabe a nós decidir o que continua e o que precisa seguir. Desapegar não é um gesto único. É um caminho que se percorre aos poucos, como quem aprende a andar descalça num chão novo, com cuidado, com respeito, com presença. Muita gente acredita que desapegar é decidir e pronto. Mas na vida real, o desapego é feito de pequenas renúncias diárias. De cada vez que a gente escolhe não insistir no que já terminou, não carregar o que já cumpriu seu papel. Você começa soltando o que é visível, roupas, papéis, objetos, mas logo percebe que o que mais pesa não se vê. São lembranças, mágoas, expectativas que ficaram guardadas em algum canto do coração. E o curioso é que quanto mais a gente limpa por fora, mais começa a perceber o que ainda precisa liberar por dentro. A gaveta que finalmente esvaziamos lembra uma conversa que nunca tivemos. O armário organizado desperta o desejo de reorganizar também a rotina, os sentimentos, as relações. Desapegar é um processo de autoconhecimento. Porque ao soltar, a gente se descobre. Descobre o que realmente importa, o que estava em excesso, o que apenas ocupava espaço por costume. Mas não se engane, o processo também dói. Há dias em que o coração quer segurar tudo de novo. E tudo bem, faz parte. O caminho do desapego não é sobre perfeição, é sobre constância. Quantas vezes eu mesma ouvi: esquece isso. Isso não te faz bem. E sim, eu sei, mas não é fácil. Porque entre entender e conseguir deixar ir, existe um espaço que só o tempo atravessa. Desapegar não é apagar, é compreender. E para compreender, às vezes, a gente precisa revisitar, só que dessa vez com mais leveza. E se não for para soltar, guarde. Mas guarde com leveza. Guarde com gratidão, não com medo. Porque guardar, às vezes, também é uma forma de amar. O problema nunca foi o que fica,
e sim o que pesa. O importante é não parar. A cada passo, a dor diminui e a clareza aumenta. O ar dentro da casa muda, o ar dentro da mente muda também. E aos poucos, a gente percebe que abrir espaço é muito mais sobre confiar do que sobre decidir. Não há fórmula, nem tempo certo. Mas existe um ponto de virada silencioso, aquele momento em que o coração entende que não precisa mais segurar nada para continuar amando. É aí que o desapego se transforma em gratidão. Gratidão pelo que veio, pelo que foi e até pelo que ficou. Porque o que permanece, mesmo depois que tudo muda, é o que realmente tem significado. Desapegar é um ato de fé, porque ao soltar, a gente confia. Confia que o que é verdadeiro fica, mesmo quando muda de forma. E que aquilo que vai embora não leva uma parte de nós, mas devolve uma parte que estava presa. Depois que a casa se acalma e o coração desacelera, o silêncio ganha outro som. Não é mais vazio, é paz. É o som leve de quem não precisa mais segurar tudo para sentir que pertence. O novo não entra em espaços cheios. E talvez seja por isso que a vida, às vezes, nos convida a abrir mão. Não para tirar, mas para abrir. Não para nos punir, mas para nos preparar. Há momentos em que tudo parece se esvaziar. A rotina, as relações, até os planos. E é fácil pensar que estamos perdendo. Mas, na verdade, estamos sendo realocadas. A vida, em sua sabedoria, remove o excesso para que caiba o essencial. O espaço que o novo precisa não é feito só de gavetas vazias, mas de um coração disponível. Porque quando o interior se organiza, o exterior começa a se alinhar naturalmente. As decisões ficam mais leves, a presença se torna mais simples e a vida, mesmo sem grandes mudanças, começa a respirar diferente. Desapegar não é dizer adeus ao que amamos. É agradecer e deixar seguir. É permitir que a lembrança se transforme em força, não em ferida. Que o objeto vire símbolo de aprendizado, não de perda. Que o silêncio traga sentido, não solidão. E quando esse espaço se abre, dentro e fora, algo muito bonito acontece. A gente volta a caber na própria vida, sem sobras, sem faltas, apenas com o suficiente para ser feliz com o agora. O novo não precisa ser grande para ser transformador. Às vezes, é só a leveza que chega, o ar que circula, a tranquilidade de acordar e sentir que o que ficou é o que importa. E se não for para soltar, guarde. Mas se for para viver com mais leveza, permita que a vida siga seu fluxo natural. Porque o que é seu não se perde, amadurece, floresce e encontra o caminho de volta, no tempo certo. E você? Tem algo que sente que precisa deixar ir? Se esse vídeo te tocou, compartilhe com alguém que também está aprendendo a soltar com amor. E continue aqui no canal Simplesmente Inspiração. Toda semana, um novo conteúdo para lembrar que leveza, propósito e paz começam dentro da gente.